Acorda, pessoal! Hoje vamos estar fazendo o esquema certinho, padronizado. Deus queira que saia tudo dentro dos conformes. E a gente vai mostrar para vocês, tá certo? Uma partezinha do que a gente preparou é uma forma de revisar o material para vocês. Foi colocado nas redes sociais, nas mídias, que a gente ia apresentar de 5 horas. Só tivemos um atrasozinho aí de 10 minutozinhos, mas vamos nessa, tá? Isso vai ficar gravado para vocês. Vamos seguir o padrão. Eu fiz um roteiro e esse roteiro a gente vai seguir bem devagarzinho. A dúvida que tiver, manda pra gente. E se a gente não responder agora, por causa do tempo, que a gente vai falar em torno de, no máximo, pipocando 20 a 25 minutos ou menos, tá certo? A priori, estamos aqui no momento único para a humanidade. Esse momento único para a humanidade é o que a gente está vivendo. O isolamento, o distanciamento, com essa pandemia, com esse vírus solano, por isso que a gente está com máscara, mas a priori a gente está com segurança dentro de um estúdio maravilhoso. Nesse estúdio maravilhoso a gente seguiu todos os protocolos de segurança. Segurança para mim, segurança para o dono do estúdio, que é o professor Williams, dentro de sua residência. Então a gente está seguindo todos os protocolos de saúde e de segurança para todo mundo. Então, acorda, pessoal, que a gente vai começar a trabalhar legal. Agora, esse trabalho é um trabalho de revisão, tá certo? Assunto já foi dado, vamos fazer esse esquente. Na semana passada fizemos um esquentezinho, mas os equipamentos eletrônicos não estavam ajustados e agora, na graça de Deus, está ajustado, tá certo? Seguindo o roteiro, para eu não me estender muito falando e me empolgar, porque nas outras lives, nos momentos de gravação das aulas, a gente se empolga muito, tá bom? Movimento uniformemente variável, certo? Simbologia que a maioria dos professores utilizam para este movimento. Vão olhando aqui para o quadro, ó. É M, U, V. Movimento uniformemente variável. Beleza? A característica principal deste movimento é que a aceleração média, certo? A aceleração média, ela é equivalente à aceleração instantânea do móvel. E essa aceleração instantânea, ela é constante. Então, a dica para movimento uniformemente variado é que a aceleração média, ela é equivalente à aceleração instantânea e essa aceleração é constante, certo? Então a gente vai agora resolver, não, a gente vai passar não muita coisa mastigada para vocês, beleza? As coisinhas mastigadas, olhem e assistam, entendam o vídeo. E principalmente leiam os pôsteres das salas do Classroom, que nós professores mandamos para vocês. Não deixe ninguém entrar na cabeça de vocês não, né? Então vamos voltar para cá. Então a gente sabe que o movimento uniformemente variado, M, o V, a deixa principal é que a aceleração da gravidade, a aceleração média,
semelhante à aceleração instantânea, que ela é constante em todo o movimento. Quando eu digo em todo o movimento, aqui a gente vai fazer um esquema físico, tá? Esquema físico. No esquema físico, a gente vai estar trabalhando com todas as noções de cinemática, todas as grandezas escalares vai estar lá e todas as noções básicas também, tá certo? Primeira noção básica, eu não vou numerar não. Uma noção básica é essa. Trajetória, a gente pega uma trajetória, tá certo? Essa trajetória a gente vai orientar. Olha, coloquei orientar e vamos estudar alguns conceitos básicos da cinemática ali. Em aulas anteriores de movimento uniforme, você já tem essa noção, né? Mas vamos repetir aqui. Eu tenho uma trajetória orientada, tá certo? Essa trajetória orientada no movimento uniforme vai dar dois tipos de movimento no uniforme, dois tipos de movimento por causa do valor da velocidade, certo? Olhando para cá, ó, quando a velocidade ela é positiva, vão vendo, né? Velocidade positiva. Velocidade positiva, o sinal dela é mais. A gente vai classificar este movimento de movimento progressivo. Deixa eu só virar de costa para escrever. Beleza? Então, ó, lá no cantinho, quando a velocidade ela é positiva, o movimento é classificado como movimento progressivo. O que é um movimento progressivo? Ele está de acordo com a trajetória, então ele está seguindo a orientação da trajetória. Quando ele não segue a orientação da trajetória, ele tem essa classificação, ó. A velocidade dele ela é negativa. Quando a velocidade é negativa, a gente classifica ele como retrógrado. Movimento retrógrado. Vimos que um movimento retrógrado ele está contrário à trajetória, beleza? É essa orientação passada anteriormente. Mas vamos voltar aqui para o esquema. Se a gente já sabe o que é movimento progressivo e já sabe o que é o movimento retrógrado de acordo com a velocidade, se ela é positiva ou negativa, ou seja, se ela está no sentido da trajetória ou no contrário à trajetória. Agora a gente vai pegar o seguinte, estudar esta trajetória no trecho, num trechozinho pequeno, para a gente estudar o movimento que está ocorrendo. Então, olhando para cá, ó, vou pegar este ponto, vou chamar ele de ponto A, ponto B. Nessa trajetória, a gente vai estudar apenas esse trecho aqui, ó, tá em vermelho. Eu gosto de botar trecho do estudo. Por que o trecho do estudo? Vamos pegar uma partícula, vamos desprezar as causas, a massa, as resistências e vamos pegar só uma partícula. Essa partícula vai estar ela vai passar por este ponto aqui com uma determinada velocidade. Eu vou chamar aqui de velocidade inicial. Vai passar ali com uma determinada velocidade inicial ali, certo? Neste ponto aqui a gente chama ele de inicial. Posição inicial que o móvel vai passar por aquele trecho onde a gente vai estudar o movimento, tá certo? Então, quando é que a gente estuda o movimento? Aí tem aqui, ó, T0. T0
é o tempo inicial do movimento. Então, se a gente vai estar estudando o movimento desta partícula a partir deste ponto, desta posição inicial, o tempo inicial dele é 0. Ok? Se a gente está estudando naquele momento, tempo 0. Então, o móvel vai percorrer esse trecho com velocidades diferentes. Velocidade V'1, V'2, V'3, e ele vai passar nesta posição. Estão vendo? Ó, o final do trecho vai passar por essa posição com uma determinada velocidade. Ok? Colocamos no esquema físico todas as noções básicas da cinemática, suas respectivas grandezas. Certo? Vamos falar das unidades, antes da gente prosseguir com as das unidades. Né? Falamos de tempo. No sistema internacional, segundos. Então a gente tem que saber fazer essas transformações. Tá certo? Posição é o metro, mas a gente trabalha com os múltiplos e os submúltiplos do metro. Tá certo? E velocidade. A velocidade é metros por segundo ou quilômetros por hora. E os múltiplos e os submúltiplos dele. A gente vai fazer, a gente já trabalhou e já passamos exercícios com essas transformações de unidades. Física 1, os primeiros exercícios lá na sala de física já tinha essas transformações. Tá certo? Vamos agora partir para juntar todas essas noções e vamos aplicar no primeiro conceito básico do movimento uniformemente variado. Certo? Conceito básico. Aqui o móvel tem velocidades diferentes, por quê? Porque adquiriu uma aceleração constante. Tá certo? Se ele adquiriu uma aceleração constante, as velocidades são diferentes. Então, a gente vai poder calcular a aceleração média de um corpo nesse intervalo aqui, nesse tempo, nesse trecho. Tá certo? Observe que eu botei em vermelho, trecho do estudo. Então, nesse trecho, a gente vai calcular a aceleração. Então, ó, fórmula básica da aceleração. A aceleração média, ela é dada pelo quociente, o quociente entre a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Aqui é a fórmula da velocidade, da aceleração. É a variação da velocidade pela variação do tempo. Beleza? Vamos desmembrar isso daí. Vamos desmembrar, certo? Para a gente poder começar a mostrar para vocês a primeira fórmula de uma equação horária com relação ao tempo, tá certo? Essa aqui vai dar a primeira. Nesse caso aqui, eu vou mastigar, mostrar para vocês bem mastigadozinho, tá certo? A primeira fórmula que a gente vai trabalhar, tá certo? As outras fórmulas eu não vou mastigar porque demanda de tempo. Aqui eu não quero tempo. A gente vai colocar as fórmulas, as funções horárias. Se a gente tiver tempo, tá certo? Porque tá tudo programado, a gente vai fazer exercícios, tá certo? Mas observem aqui, né? Observem aqui. Eu tenho a fórmula da aceleração, tá certo? Quando a gente estuda, vamos sair desmembrando isso daqui. Eu vou querer desmembrar a priori a aceleração.
A aceleração média, a gente viu aqui que nos trechos, nesses intervalos de tempo, nesse trecho, ela se assemelha à aceleração instantânea, que ela é constante. Então, a aceleração instantânea, a gente vai usar a simbologia A. Beleza? Agora, variação da velocidade. Variação, estudamos isso, cálculo de variação desde o 9º ano. O que é calcular a variação de uma coisa? A coisa final menos a coisa inicial. Então, variação da velocidade. Olha para cá, olha para cá. É a variação da velocidade final menos a velocidade inicial. Em muitos livros eles gostam de botar um Fzinho aqui, mas a gente vai usar a notação do livro de vocês, tá bom? Então, o que é a variação da velocidade? A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Show, né? Show! Vamos agora calcular a variação do tempo. Símbolo delta. Esse símbolo delta significa variação, variação da grandeza. Então aqui a gente vai colocar a variação. A variação de T pequeno é tempo final menos tempo inicial. Desmembramos, né? Desmembramos. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Presta atenção. O que é que a gente vai fazer agora? Sacudir os dados informativos que nós temos, tá certo? Nesse esquema físico, e vamos sacudir nessa fórmula aqui. Vê só, pessoal. Eu sei que 5 horas da tarde foi muito tarde. O pessoal está acostumado a estudar pela manhã, tal, mas avisa aí o pessoal. Ó, acorda para Jesus, dá uma chegadinha lá que tá tendo uma explicaçãozinha rápida de assunto de física 1. Dentro de instantes, eu não sei como é que vai ser o esquema, mas vai ter mais coisas para vocês, tá certo? Avisa, compartilha, certo? Olhem sempre as salas do Classroom, os e-mails de vocês e principalmente as salas do WhatsApp, que a gente passa o informativo, se a gente vai estar fazendo lives ao vivo para vocês, tá bom? Vamos nessa. Olhando para cá. Agora a gente vai pegar todos esses dados e sacudir tudinho aqui. Primeiro vamos colocar as informações que estão lá no esquema físico. Física 1 é bom sempre vocês fazerem um esquema físico para preparar tudo, tá certo? Para preparar tudo. No esquema físico, a gente viu que quando a gente começa a estudar o movimento, naquele instante inicial, que é o estudo do movimento, o tempo inicial dele é 0. Sendo o tempo inicial dele 0, a gente vai, aqui, tempo inicial 0. Vamos substituir tudinho na fórmula aqui, A aceleração média, estão vendo? A aceleração média se assemelha à aceleração instantânea no trecho, logo ela é igual a A. Igual variação da velocidade. Então a variação da velocidade é V menos V0. Variação do tempo no início do estudo deste movimento. Tempo 0, tempo inicial 0, só sobrou T. Ok? T minúsculo, tempo. Vamos arrumar esse babado todo, certo? Arrumando esse babado, você vai ver, multiplica o meio pelos extremos, estão vendo? Vamos riscar aqui. Meio pelos extremos, sinalzinho de negativo na fórmula, a gente dá um tabef e vai para o outro lado, aí a gente arruma direitinho a fórmula
E aí a gente vai ter para vocês a primeira função horária. Vai ser a velocidade. Deixa eu mudar de lado para vocês enxergarem. Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Logo aqui, observem que é a fórmula da função horária da velocidade em função do tempo, certo? A velocidade é uma velocidade, a aceleração ela é constante, beleza? Velocidade inicial é dado quando passa no início dos estudos e a velocidade dele V, ok? Com essa parte a gente tem a nossa primeira função horária. Estão vendo? Primeira função horária. Primeira função horária, velocidade em função do tempo. Certo? Mas antes da gente prosseguir para outras funções, eu tenho que, por obrigação, falar o seguinte para vocês. Como a gente falou os tipos de movimento de acordo com a velocidade. Agora observem que no movimento eu tenho velocidade e agora uma aceleração, tá certo? Então a gente vai classificar movimento quando ele tem uma aceleração constante. Então, ó, vê, quando a gente tem uma aceleração positiva, certo? Quando a gente tem uma aceleração positiva, a gente chama movimento acelerado. Ok? Então, quando a gente tem no movimento, certo? Esse movimento é bem simples. A gente vê o sinal da aceleração e quando esse sinal da aceleração ele é positivo, a gente chama de movimento acelerado, beleza? Quando a aceleração ela é negativa, tá certo? A gente vai explicar em alguns movimentos a parte teórica. Então, quando a aceleração ela é negativa, a gente chama esse movimento que tem aceleração negativa de retardado. Ok? Retardado. A aceleração negativa é um movimento retardado, tá certo? Então, a deixa tá aqui, ó, da aula nossa de hoje. Então, a gente classifica nesses dois movimentos. Exemplo, um carro vem fazendo o seu percurso normalmente, com uma determinada velocidade, passa por um ponto que a gente vai começar a estudar, aumenta a velocidade. Então a gente pode classificar esse movimento de movimento progressivo acelerado, certo? Quando ele tem uma determinada velocidade, que ele diminui, dá aquela frenagem, o movimento é retardado, né? A aceleração ela é negativa. Então a gente pode classificar um movimento num trecho de estudo com essas classificações. O movimento pode ser progressivo acelerado, progressivo retardado. Pode ser um movimento retrógrado positivo ou retrógrado ou movimento retrógrado acelerado ou movimento retrógrado retardado. Na classificação dos movimentos, preste o máximo de atenção no sinal da aceleração e da velocidade. Beleza? Preste atenção nisso para a gente classificar os movimentos dentro do
o V, movimento uniformemente variado. Beleza? Essa é a parte chata, né? A parte teoria. E a teoria vocês têm que estar exercitando e prestando atenção neste quadrozinho que a gente montou para vocês. Vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. Vou virar do outro lado para vocês enxergarem agora. Primeira equação horária. Beleza? Primeira equação horária. E agora não vou destrinchar muito, porque precisaria eu demonstrar, e aqui eu não vou querer demonstrar, tá certo? A demonstração da equação horária do movimento, ela é simples, mas as outras fórmulas e as outras demonstrações é muito complicado, vai levar muito tempo para a gente mostrar para vocês. Aqui, aceite, porque eu quero que vocês ponham essas fórmulas na cabeça, porque aqui a gente vai usar, certo? Que a gente vai usar. Então, vou mudar de lado. A outra fórmula é essa daqui, ó. É a equação horária do movimento com relação à posição V, com relação ao tempo. A maior fórmula de Física 1, a maior fórmula de Física 1 que a gente vai estar estudando, certo? Aí é a equação horária da posição em relação ao tempo, ok? Uma coisa bem particular é essa aqui, observe que ela é em função do tempo, o que vai estar variando aqui é o tempo. Observe que o tempo, vou deixar destacado aqui, depois eu vou apagar. Observe que o tempo, tá certo? Observe esse símbolo aqui, ela é um símbolo elevado ao quadrado, ou seja, uma equação do segundo grau. Revisar tudo sobre a equação do segundo grau. Acorda aí, pessoal. Revisar tudo sobre a equação do segundo grau. Acorda. Então, ó, equação horária em função do tempo é a equação quadrática ou uma equação do segundo grau, certo? Revisem. Então a gente vai precisar, para resolver os nossos exercícios, essa equação daqui, ó, já aumentou, né? Já aumentou. Beleza? Temos uma equação em função do tempo, que é a da velocidade. E agora temos uma em função da posição em função do tempo, ó. Posição, certo? A posição em função do tempo. Agora a gente vai mostrar para vocês uma equação que a gente vai usar para exercícios, uma equação que vocês vão exercitar. Bota essa equação na cabeça primeiro, tá? Então, é chamada de equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli, comecem a colocar na cabeça e só tirem depois que vocês passarem no vestibular do que vocês querem. Certo? Olha, é a velocidade ao quadrado, velocidade final, velocidade inicial ao quadrado, vezes a aceleração, que ela é constante, vezes a variação do deslocamento. O que é a variação do deslocamento? É o trecho aqui em estudo, ó. É a posição final menos a posição inicial. Isso aqui, quando a gente calcula, olhando aqui para o esquema, é justamente o nosso deslocamento. E o nosso deslocamento é calculado através da variação modular, da variação do espaço, Beleza? Tá aqui, ó, nesse trechozinho. Enxerguem aí direitinho. Então, as fórmulas aqui, né, é a fórmula que pode dar a velocidade ou pode dar o deslocamento
da partícula no trecho estudado, ok? Da partícula no trecho estudado. E o que é que eu peço para vocês? Compartilha com o pessoal, chama, olha o grupo do WhatsApp, entra na sala do Classroom dos professores. Lá vão estar as informações necessárias para vocês participarem das atividades e as informações também necessárias para as aulas ao vivo, tá certo? A gente avisou com antecedência e compartilhe, chame o pessoal, tá certo? No outro momento, a gente vai pegar, resolver exercícios, certo? Com relação ao movimento uniformemente variado. Primeiro a gente vai resolver num bloco exercícios, utilizando essas três fórmulas. Então, por favor, coloque na cabeça essas três fórmulas. E no outro bloco a gente faz exercícios com relação a gráficos, né? Porque, mas procura antes, começa a resolver antes, ó. Fórmula da velocidade em função do tempo. Observe que o tempo é justamente a função, é primeiro grau, então é uma função do primeiro grau. Revisem aí função do primeiro grau. Ok? Função afim que a gente também tá com vídeo nas salas, tá certo? Assistam às aulas do professor William, que tem esse material, tá certo? Assistam às aulas dos professores do EducaPE, que tem esse material também para poder fazer um gráfico bem bonitinho. Eu só posso fazer um gráfico se todo mundo tiver com função afim na cabeça. Temos aqui, ó, função horária da posição com relação ao tempo. Neste caso aqui é uma função do segundo grau, é uma função quadrática. É necessário que vocês façam, no mínimo, uma revisão de como resolver uma equação do segundo grau. Nono ano, volta lá, pega o caderno, pega o livro, volta e vê se tem. Tem que ter esse assunto e ver se está na cabeça. Função do segundo grau. Aqui não. Aqui é uma equação, tá certo? Onde a gente vai utilizar, porque esta equação aqui, observe, não depende do tempo, certo? Tem que ser dada a velocidade e a aceleração. A gente descobre os outros itens que ele quer. Tá certo? Então, estudem essas três equações. Primeira equação da velocidade, posição e a equação de Torricelli. Tá certo? Vou entrar nas minhas considerações finais. Ok? Seguindo o roteiro que a gente fez, eu vou puxar só o telefone para a gente não perder o foco. Já mostramos os tipos de movimentos, as grandezas, né? A aceleração, que é a parte principal do movimento uniformemente variado. Destrinchamos as funções horárias do movimento uniformemente variado com essas equações. Coloque na cabeça essas equações. Beleza? Agora, em outro momento, em breve, ou essa semana agora, ou na próxima, a gente vai voltar com a live para a gente resolver exercícios para vocês, tá certo? Resolver exercícios. Nas minhas considerações finais, eu peço que vocês acordem, pelo amor de Deus, acordem, pessoal. Chama aquele dali que está dormindo, catuca aquele outro ali que está com o telefone em outra coisa, pede para, na hora que a gente mandar o horário da live, dá uma assistidazinha, tá certo? Tem material suficiente no YouTube, nos canais do professor William, tá certo? Nos canais do professor William e no meu canal também, tá certo? Entra no canal do professor William, dá aquela curtida. Para quê? Para quando a gente colocar um vídeo gravado, vocês vão receber
E quando a gente for fazer alguma live ao vivo, vocês também vão receber, tá certo? No meu também, no meu canal não é muito moderno quanto o estúdio do professor William, não. Mas tem conteúdo para vocês, tá certo? Toda vez que a gente for fazer alguma coisa na internet, no YouTube, vocês vão ser os primeiros a receberem. E convida o pessoal, pelo amor de Deus, convida. Não deixa ninguém entrar na cabeça de vocês não, ó. Acorda, pessoal! Vem assistir a aula! Vai estar disponível também no meu canal Janilson José Silva esse momento maravilhoso para vocês. Assistam no canal do professor William e no meu. É nóis!